O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercícios agora dos concursos militares. Então, olha só. Corrigir esse exercício aqui da SpaceX. Vamos ler ele aqui, ó. Ele fala: seja a função real f de x igual a m elevado ao quadrado menos 4 vezes x quadrado menos m mais 2 vezes x mais 1. Das afirmações abaixo. Aí a gente tem aqui a primeira afirmação. F é uma função afim para m igual a 2. F é uma função constante para m igual a menos 2. F é uma função quadrática para m diferente de 2 e diferente de menos 2. E f tem uma raiz igual a menos 1 para m igual a 3. Estão corretas apenas as afirmações e aí a gente tem aqui as alternativas, certo? Então, toda vez que a gente tem num concurso, né, de qualquer coisa, exercícios desse tipo aqui, como esse exercício aqui, o que a gente tem que fazer? É uma coisa que eu apelidei de teste das afirmações, ou teste das alternativas também, né? Tem exercícios que você tem que testar todas as alternativas para ver qual que vai dar certo. Nesse daqui não é a alternativa, porque as alternativas têm o qual desses daqui estão corretos, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? O que a gente vai ter que fazer aqui nesse exercício? A gente vai testar justamente todas as afirmações. Então eu vou começar testando ali, ó, a primeira afirmação, certo? Vou começar testando a primeira afirmação. Então olha só, ela fala assim: f é uma função afim para m igual a 2. Então vamos ver. A gente tem que vir aqui nessa função e substituir o m por 2 para a gente ver se vai dar uma função afim. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu fui lá na função, era m menos 4 vezes x quadrado menos m mais 2 vezes x mais 1. Então eu tirei o m e coloquei 2, né? Porque ali na afirmação ele fala que f é uma função afim para o m igual a 2. Então, vem na função, tira o m e põe 2. Aí ficou 2 ao quadrado menos 4 vezes x quadrado menos 2 mais 2 vezes x mais 1. 2 ao quadrado é 4, menos 4 dá 0. Então, isso aqui dá 0 vezes x elevado ao quadrado. Menos 2 mais 2, que dá 4, vezes x, 4x. E o mais 1 eu copiei. Então, 0 vezes x ao quadrado dá 0, só sobra menos 4x mais 1. Então, de fato, para o m igual a 2, a função é uma função afim, né? Isso daqui é uma função do primeiro grau, certo? Então, a primeira afirmação está correta. Na segunda afirmação, ele fala: f é uma função constante para m igual a menos 2. Então, vamos ver. Vamos botar menos 2 no m. Vai ficar menos 2 ao quadrado menos 4 vezes x quadrado menos 2 mais 2 vezes x mais 1, certo? O m estava no lugar aqui do menos 2. Então, eu tirei o m e botei menos 2, ó. Tá vendo? O m estava aqui, né? Eu coloquei menos 2 mais 2 e menos 2 elevado ao quadrado menos 4. Certo? Ó. Bom, aí eu fiz menos 2 ao quadrado dá 4. Né? Todo número negativo elevado a um expoente par é positivo. 4 menos 4 dá 0. Né? 4 menos 4, 0 vezes x quadrado. 0x quadrado. Menos 2 mais 2 também dá 0. Vai ficar 0 vezes o x, ó. E o mais 1 eu copiei. 0 vezes x quadrado é 0. Menos 0 vezes x é 0. Só sobra quem? O 1. E o 1 é uma constante, né? Então, a função f é constante para o m igual a menos 2. Então, a afirmação 1 e 2 já vimos que está correta. Então, agora vamos testar a terceira, ó. F é uma função quadrática para m diferente de 2 e de menos 2. Bom, essa você não precisa nem fazer conta, porque a gente já fez o teste aqui, ó, e a gente já viu que quando o m é igual a 2, ela é uma função do primeiro grau. Quando o m é igual a menos 2, ela é uma função constante. Então, é óbvio, né, que a função vai ser quadrática se o m for diferente de 2 e diferente de menos 2, que seria justamente a condição aqui, né, ó. O m tem que ser diferente de 2 e de menos 2. Por quê?
2 ao quadrado, ó, quando a gente substituiu aqui por 2, cancelou o termo que tem o x ao quadrado, né? Ficou 0 vezes x ao quadrado, que deu a função do primeiro grau. E quando o m foi menos 2, ó, também cancelou aqui a parte do quadrado e aí transformou a função numa função constante. Então, de fato, a função f tem que ser, para ela ser quadrática, tem que o m ser diferente de 2 e de menos 2. Certo? Então, já vimos aí que a primeira, a segunda e a terceira afirmação é verdade. Vamos ver a quarta agora? F tem uma raiz igual a menos 1 para m igual a 3. Então, você vai aqui na função, tira o m e bota 3, vê qual que vai ser a função que vai dar, certo? E depois, para saber se menos 1 é raiz, você substitui o menos 1 na função que vai formar, né? Depois que você colocar 3 aqui no m e ver se dá 0. Se der 0, é raiz, né? Se não, não é. Então, vamos ver, ó. Primeiro, substituindo aqui o m por 3. Vai ficar 3 ao quadrado menos 4 vezes x quadrado menos 3 mais 2 vezes x mais 1. Certo? Olha só. 3 ao quadrado é 9. 9 menos 4 é 5. 5 vezes x quadrado dá 5x ao quadrado. 3 mais 2 é 5, né? Ó, tem o menos aqui na frente, então já coloquei ele ali. 3 mais 2 é 5. 5 vezes x é 5x. E o 1 eu copiei. Então, depois de substituir o m por 3, ó, a função que me deu foi isso aqui. Agora, para mim saber se o menos 1 é uma raiz, substitui o x por menos 1. Então, vai ficar 5 vezes menos 1 ao quadrado, menos 5 vezes menos 1, mais 1. Menos 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 5 dá 5. Menos 5 vezes menos 1 dá 5, mais 1. 5 mais 5 dá 10, mais 1 dá 11. E 11 é diferente de 0. Então, não. Menos 1 não é raiz. Então, ó, a alternativa quarta é falsa. Portanto, as alternativas aí que são corretas, né, nesse nosso exercício aí, é a alternativa E, que tem as afirmações 1, 2 e 3, que é justamente, ó, a 1, a 2 e a 3, que é as afirmações corretas, ok? Bom, tem um outro exercício aqui, ó, bem legal. Olha só. Seja a função f igual, f de x, né, igual 1 se x for irracional e menos 1 se o x é racional. Aí ele quer saber o valor da expressão f de π menos f de 0 menos f de 1,333, né, uma dízima periódica, dividido por 3 vezes o f da raiz de 2. Bom, o grau de dificuldade desse exercício é fácil, mas ele é um exercício que assusta, né? As pessoas quando vê f de π, f de raiz de 2, aí a pessoa se assusta. Mas é um exercício extremamente fácil. É só você ver, olha só. O primeiro aqui é o f de π. O π, ele é racional ou irracional? Aí você tem que lembrar, né? O que é um número irracional e o que é um número racional. Os números irracionais são os números que eu não posso escrever em forma de fração, né? Por exemplo, são os números que eu não posso escrever da forma a sobre b, né? Na forma de fração. Por exemplo, a raiz de 2. Raiz de 2, o número π, a letra o φ, né? Aquelas letras gregas lá que a gente já estudou, inclusive, na playlist de conjuntos, né? Ó, o π é um número irracional, o φ é um número irracional, o número de Euler é um número irracional, tá? Todas essas letras aqui, ó, todas as raízes que não são quadrados perfeitos, raiz de 3, raiz de 6, raiz de 7, raiz de 8, sei lá, raiz de 13, raiz de 3, 3, 2, tudo isso daqui são números irracionais, certo? São números que têm, não são dízimas periódicas, né? E a gente não consegue escrever na forma de fração a sobre b. Já um número racional é o número que você consegue escrever na forma a sobre b, certo? Então, o π ele não pertence aos racionais.
Então, π é irracional, né? Então, a gente vai usar para o valor de f de π 1. Então, f de π é 1. O zero é racional, porque eu consigo escrever o zero na forma de fração. 0 sobre 1, por exemplo, é racional. Então, quando a gente tem um número racional, o f dele é menos 1. Então, f de 0 é menos 1. Depois a gente tem o f de 1,333. Isso aqui é uma dízima periódica. Então, a gente tem que calcular a fração geratriz, né? Se você não souber de cor, tem que calcular a fração geratriz. Então, eu vou chamar de x o valor que eu tenho aqui, 1,333, certo? Vou multiplicar por 10 em ambos os lados. Por que eu vou multiplicar por 10 em ambos os lados? Para mim fazer esta vírgula andar uma casa para cá, certo? Vou multiplicar por 10 para a vírgula andar uma casa para cá. Aí vai ficar 10x, porque eu multiplico por 10 os dois lados. 10x igual a 13,333. Ó, a vírgula saiu daqui e andou uma casa. Tá vendo? Aí você subtrai esses resultados, né? Aí vai ficar 10x menos 1x, que vai dar 9x, certo? 333 até o infinito menos 333 até o infinito dá 0. 13 menos 1 dá 12. Então ficou 9x igual a 12. Equação do primeiro grau simples, passo 9 que está multiplicando x dividindo, 12 sobre 9. 12 dividido por 9 é 1,333, é a dízima periódica. Só que aqui dá para a gente simplificar essa fração. Então eu vou simplificar por 3 em cima e embaixo e vai dar 4 terços. Então a fração que gera essa dízima periódica é a fração 4 terços. E 4 terços pertence ao conjunto dos racionais, né? 4 terços está na forma A sobre B, pertence ao conjunto dos racionais, então o valor que a gente vai usar é o menos 1. Então, f de 1,333 é menos 1. Por fim, a raiz de 2 não é racional, é irracional, né? A raiz de 2 e vale 1. Então, f de raiz de 2 é 1. Aí agora a gente faz a substituição, né? Ó, a expressão que a gente tem é essa. A gente quer saber o valor disso, é só fazer a substituição. F de π, 1. Então, vim aqui e substituir por 1. F de 0, menos 1. Né? Ó, eita, a câmera que não foca. F de 0, menos 1. Então, menos da expressão com menos 1 do F de 0. Ó, tem que colocar entre parênteses aqui para poder fazer a regra de sinal. Menos da fórmula o f de 1,333, que é menos 1. Então tá aqui, ó, menos 1. Dividido por 3 vezes o f da raiz de 2, que o f da raiz de 2 a gente viu aqui que vale 1. Então, 3 vezes 1. Aí você faz 1, né, esse 1 eu copio. Menos com menos dá mais, então vai ficar mais 1. Menos com menos aqui também dá mais, então vai ficar mais 1. 3 vezes 1 dá 3. Na hora que eu somo 1 mais 1 mais 1 dá 3, que dividido por 3 dá 1, certo? Dá 1. Então, portanto, ó, a letra correta aqui é a letra D, que tem o valor aí 1, ok?